Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Finanças, episódio número 2, né, do nosso novo projeto aqui, em parceria aqui com a Aquavera aqui. E já deixando os recados, pessoal, se inscrevam no canal, tanto nesse Dei Valor Podcast, que está sendo transmitido, como no Dei Valor Finanças, que tem um link aí na descrição. Então, vocês já se inscrevam lá para... Essa primeira temporada vai ser transmitida por aqui, pelo Dei Valor Podcast, esse canal, mas a partir da segunda temporada já vai para o Dei Valor Finanças, então, por favor, se inscrevam lá, já deixem um like no vídeo. O nosso convidado de hoje merece demais like, então já vão deixando os likes, ainda mais porque ele é tricolor, então já deixa o like aí. E também sigam a gente no Spotify, o episódio também vai ficar disponível no Spotify a partir de amanhã. Estará lá disponível para quem gosta de ouvir viajando ou praticando atividade física, tá? E quem tiver interesse em ser patrocinador do Dei Valor Finanças, também pode entrar em contato com a gente através do direct no Instagram também. E tem um QR Code e tem um Pix aí na descrição do canal que vocês também podem estar fazendo, né, suas contribuições para o Dei Valor Finanças. E lembrando que o nosso podcast é uma realização aqui da Dei Valor Produções, com co-realização da Aquavera Investimentos e BTG Pactual. E os nossos apoiadores aqui, a nossa parceria aqui com a Inove Comunicação e é mais assessoria em eventos, e agradecer aqui ao time aqui que faz parte aqui do podcast, né? O Valclides, Tício, o Juan, o Yuri, o Leonardo e o nosso amigo Daniel também, que nos ajuda aqui, tá? Então, o chat ele tá aberto, quem quiser participar, pode. Já começou aqui a Érica e o César Filho aqui tacando foguinho, taque foguinho, que foguinho aumenta o engajamento com o algoritmo aí do YouTube, né? Então, por favor, comentem. E quem assistir depois também, deixa o comentário o que você achou e também já deixa o foguinho também, tá? E aqui ao meu lado a minha co-host, Juliana Miranda. Seja bem-vinda. Obrigado, gente. Boa noite. Então, mais um bate-papo aí hoje. Hoje com um convidado. A gente iniciou o episódio só nós dois, falando um pouco do projeto, né, que a gente iniciou. E hoje a gente tem um convidado, né, Lauro, professor de renome, economista, assim como eu. E vamos dar início a esse podcast. Nossa, vai ser bom o bate-papo. Aqui vai ter muitas perguntas. Nosso convidado é alto nível, mas a gente vai fazer pergunta aqui bem, digamos, de faculdade, introdução à economia, cadeira de introdução à economia na faculdade de administração. E vamos, Lauro, seja muito bem-vindo ao Dei Valor. Queria primeiro cumprimentar a todos, nossa audiência, que é a razão de ser de estarmos aqui. Agradecer o Dei Valor, Carlos Ernesto, a Juliana, a Aqua, que nos trazem aqui. E o nosso objetivo hoje sempre é trazer para a sociedade, de uma linguagem mais simples, orientações e conceitos que possam ajudar cada um de vocês nas decisões que vocês precisam tomar no dia a dia. E isso todas as profissões precisam. O dentista precisa no consultório dele, o artista plástico precisa no ateliê dele, o dono de bar e restaurante precisa do negócio dele, e todo mundo precisa entender mais da economia, o que fazer com o seu dinheiro, como fazer, como se preparar para isso, e o que isso afeta a sua decisão no dia a dia. Que bom, que bom. E aqui, para quem não conhece, quem está chegando agora no canal e não conhece o Lauro, o Lauro Chaves Neto, ele vai me corrigindo e se faltar alguma coisa, ela vai me completando aí. Ele é assessor econômico da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Ele é formado em administração em economia, foi mal, em economia pela UFC. Ele é professor da UES, certo? Do curso de contábeis, e também ele é conselheiro federal
de Economia, do Conselho Federal de Economia, representando o Conselho Regional, né? A representação do Ceará, não é isso? E também tem MBA em Contabilidade e Finanças pela FGV de São Paulo, é mestre em Administração pela UES, PhD em Desenvolvimento Regional e Planejamento Territorial pela Universidade de Barcelona, tem mais de 30 anos de atuação em estratégia e finanças nas áreas públicas e privadas e também, como eu falei, ele foi presidente do Conselho Regional de Economia, que atualmente é conselheiro federal, e foi também do IBEF, não é isso? Qual foi o ano do IBEF? Foi em 98, 99. Ah, faz tempo. Nem lembrava dessa. Mais novo. Nem lembrava. Tanto no Corecon como no IBEF eu fui o presidente mais novo. Foi mesmo? Não, o Corecon tu foi recentemente. 26 anos. Ah, mas tu foi de novo agora. De novo agora, eu me lembro. Eu fui lá atrás, tinha 25, 26 anos. Ai, foi, cara. Olha aí, rapaz, tinha que ser. E além disso, é conselheiro do Fortaleza Esporte Clube. Essa, para mim, é a melhor referência aí sua agora. Conselheiro melhor parte do currículo. Melhor parte do currículo. E vamos conversar, entendendo aí um pouquinho, falar um pouco, Laura, eu queria, assim, para começar, você falando um pouco da sua trajetória, né, falando um pouco da sua carreira, como foi construída a sua carreira, de onde é que você é, para as pessoas que estão assistindo, que não conhecem, entenderem um pouquinho de onde vem o Lauro Chaves Neto. Ok, né? Então vamos lá. Com 15 anos eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Eu era menor auxiliar de serviços gerais, aqueles que vocês veem de azulzinho lá no banco. Sim. Hoje conhecido como menor aprendiz, Menor né? aprendiz, que faz arquivo, faz estoque. Eu trabalhei 1 ano, 2 anos na Cassex, que era a carteira de comércio exterior. E lá que foi eu dei os primeiros passos. Eu entrei na faculdade de economia muito novo, com 16 anos. E logo que eu entrei, eu comecei a estagiar no SEAG, que hoje é o Sebrae. E depois eu fui ser trainee da Bombas King, do grupo Castro Alves, que era um dos grandes grupos locais. Foi Ivan de Castro Alves, que me ensinou muita coisa, uma pessoa de referência. Aprendi bastante no Banco do Brasil. O meu chefe era o Célio Avelino, que foi diretor do IBEF. No SEAG, eu fui estagiário do Expedito Matos, economista. E junto comigo, naquela época, era estagiário muitos dos que estão à frente no Sebrae hoje, como o Regis Dias, o Alci Porto, o Reginaldo, a Mônica, todos hoje estão à frente do Sebrae, eram estagiários junto comigo lá. Fui estagiária também na faculdade do Sebrae. Pronto. Pois todos eles foram estagiários junto comigo. E ao me formar em economia com 20 anos, eu fui para São Paulo. Aí eu passei 2 anos lá estudando finanças na Fundação Getúlio Vargas e trabalhando como analista de novos negócios do grupo Maquiline, que na época era um dos maiores grupos brasileiros, liderado pelo Matias Maquiline. Tinha a Sharp, o Digibanco, a Facite, a RCP, eram quase 30 mil funcionários na época. Esses 2 anos em São Paulo. Ao voltar de São Paulo, eu comecei uma carreira que é mais ou menos o que eu sigo até hoje. Eu entrei na universidade, comecei a dar aula na Unifor, quando eu voltei eu tinha 23 anos, e abri empresa de consultoria. Na época eu tinha uma sócia, Solange Macedo, que tinha voltado, minha amiga de infância, que tinha voltado do mestrado dela em marketing no Rio Grande do Sul, e eu estudando finanças, e nós nos unimos numa empresa de consultoria, que a Solange só saiu depois que ela casou com o João Carlos, que era da Construtora Adamo, e foram seguir a vida deles, foram fazer volta ao mundo, iate, tudo, e eu continuei minha carreira. Então, desde lá, quando eu voltei em 93, 94 até hoje, eu atuo no mercado de consultoria e na área acadêmica.
Na área acadêmica, na pós-graduação em ministrei aula em quase todas as faculdades daqui, muitas aulas na UES, na UFC, na Cristo, todas elas. Eu estava na Unifor, coordenei pós-graduação, MBA em Finanças na Unifor, eu aprendi muito na Unifor. E desde 2001, na área acadêmica, eu estou na UES. E concluí meu doutorado em Barcelona e atuo na área pública e privada. Na área pública, eu trabalho muito com planejamento urbano, territorial para município, para o estado, fazendo planos de desenvolvimento. E na área privada, eu atuo muito na questão financeira das organizações e na questão de elaboração de planejamento estratégico. E como você falou, desde o início da gestão do presidente Ricardo Cavalcante, eu sou assessor econômico da FIEC, desenvolvendo os diversos temas de interesse da indústria cearense, sempre com a liderança do presidente Ricardo Cavalcante, que é uma pessoa que é muito conciliador, que é muito negociador, que gosta de unir esforços com os outros setores, com as outras entidades, e que podemos destacar a elaboração da plataforma para o desenvolvimento industrial, que foi como está lá toda a base de desenvolvimento da indústria cearense para os próximos anos. Então, em resumo, essa é a minha trajetória profissional, e ela serve para colocar todos vocês e a audiência de como eu me formei, qual a minha consolidação, onde eu estou aqui, o que é que eu faço, para poder isso subsidiar o nosso debate. Mas é bom fazer bem resumido, porque o que interessa mais para quem não está escutando é a orientação, a dica, um bate-papo, a troca de experiências, do que a nossa formação em si. É verdade. E assim, até estudando, né, conhecendo um pouco você, estudando para a gente ter esse nosso bate-papo hoje, eu vi que recentemente você fez uma palestra, né, de abertura lá da faculdade do Senac, né, que está iniciando esse projeto do curso de gestão empresarial. Então, assim, com a sua experiência que você tem já na formação acadêmica, né, como professor, eu queria saber como é que você vê hoje a questão da educação financeira, né, e da educação de gestão, principalmente nas empresas e para a pessoa física, né, o quanto esse debate, né, e a busca por informações fidedignas hoje é importante, né, essa busca pelo conhecimento. Deixa eu separar em duas respostas. Sim. Que elas são separadas. Educação financeira é algo fundamental do dia a dia de todos nós. E eu costumo dizer que a educação financeira tem que começar na criança. Acredito nisso também. E quando nós falamos que tem que começar na criança, isso tem que envolver tanto as escolas, como tem que, de forma lúdica, que não pode ser uma aula de educação financeira. Sim. Tem que ser a educação financeira ensinada dentro da matemática, dentro do português, dentro da geografia, dentro da história. E é assim que está sendo feito. O Conselho Federal e o Conselho Regional de Economia, eles têm atuado muito nessa questão da educação financeira. No estado do Ceará, isso já existe na rede pública, as escolas estaduais já trabalham isso. Inclusive o Ceará é destaque, né, em termos de quantidade de população, a gente só perde para São Paulo, em termos de educação financeira e investimento. A transversalidade, eu já tive debates com a Secretaria de Educação do Estado, a Secretaria de Educação do município, a Secretaria de Educação do município também já debateu com o Conselho Regional de Economia, e esses temas têm que ser feitos desde criança, e um pouco a cada ano, não é um curso de administração financeira, isso faz parte da cultura. Mas outra parte dessa educação financeira tem que ser vista também pelas famílias. Uhum. Porque se a criança vê dentro de casa um ambiente de desperdício, isso afeta como ela vai tratar o dinheiro dela no futuro. Isso. E aí você pode dizer, lá o desperdício de quê? As coisas mais básicas.
Verdade. Quando a gente era pequeno, que a Enel era Coelce, eu lembro lá em casa, ele saía de um quarto, parece que é dono da Coelce, não desliga a luz, e todo mundo escutava. Sim. Então, você tem economia de energia, você tem desperdício de alimentos. Sim. Eu tive a felicidade de ter experiência morando fora, novinho, com 15 anos, fazendo intercâmbio fora, depois voltei como bolsista do Rotary em outro país, no meu doutorado, outro, tive essa oportunidade de morar nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, depois na Espanha. Você não vê esse desperdício que às vezes de alimento que tem no dia a dia aqui. Se você tem uma família de 4 pessoas, você tem que fazer a quantidade de carne, ou frango, ou ovo, para as 4 pessoas, não tem que voltar nada. E isso faz parte da educação financeira. Roupa também, mesma coisa. Então, eu tive a felicidade de viver numa casa, meu pai, minha mãe, meu pai era ambos funcionários públicos, meu pai era da Teleceará, minha mãe era do Banco do Brasil. E lá em casa, nós, filhos, tínhamos a exata noção de quanto nossos pais ganhavam, o que é que dava para fazer, o que é que não dava, Essa o que é disciplina, que né? podia, o que é que não podia. Quando eu fui fazer meu intercâmbio, como eu disse, nos Estados Unidos, meus irmãos tiveram que ter menos coisa aqui. Quando minha irmã foi o contrário e assim por diante. Porque a educação financeira, ela não é uma lição a se aprender, ela é uma forma de se pensar. E isso, aí alguém pode estar nos assistindo e dizer, não, mas eu nunca tive isso. Tipo, está na hora de começar. Justo. É igual quem nunca fez atividade física, ou quem nunca teve uma alimentação saudável. Sempre é hora de começar. E tem aquela regra básica que não precisa ser economista, administrador, não, cara. Basta conversar com a avó da gente que ela vai ensinar. Você nunca pode gastar mais do que ganha. Essa é a primeira regra. É impossível. Se você gastar mais do que ganha, não tem como. Fazer empresa diferente? Porque muitas vezes a empresa tem que investir, ela tem que se endividar para obter resultados lá na frente. Mas nós estamos falando de educação financeira, nós vamos já para a segunda resposta. Então, a primeira questão é não gastar mais do que ganha. A segunda questão é registrar tudo. Aí me pergunta, registrar onde? Onde você quiser, pode ser num caderno, pode ser numa agenda, pode ser numa planilha, pode ser num aplicativo que hoje vocês tem dão, muitos tem também, muitos, você bota no celular, mas tem gente que não gosta, então anota num papel e bota num saquinho, o que é que gastou, mas tem que ser tudo. Só isso já vai fazer você eliminar uma série de coisas que você gasta e que não trazem valor para você. Então, a educação financeira eu vejo muito por aí, depois, ao longo da nossa conversa, a gente pode voltar ao tema. E quando nós falamos de educação de gestão, tem um princípio básico da educação financeira que é igual. Eu tenho que ter, acima de tudo, disciplina. E aí eu vou voltar até um pouquinho aqui na minha formação. Eu estudei no Colégio Militar de Fortaleza. E uma das várias coisas boas que tem lá, a principal delas são os amigos que tem até hoje de lá, que semanalmente nos encontramos, e diariamente com o WhatsApp implicamos um com o outro, mas... A tecnologia trouxe essa proximidade, né? Mas no Colégio Militar do Ceará, né? No Colégio Militar se aprende muitas coisas, entre elas a disciplina. Verdade. Então, você não vai para lugar nenhum sem disciplina. Quer seja no estudo, quer seja no esporte, quer seja nas finanças. Então, quando nós falamos de educação e de gestão, hoje nós temos uma grande facilidade. Que hoje você tem milhares de canais de educação de gestão, nós estamos aqui no meio. Não é só a educação formal de gestão. Nós falamos aqui do Sebrae. Mas eu não tenho como ir. Não, você faz online. Online, isso. Eu tenho uma faculdade, você faz online. Eu quero ir. Então vai. Hoje você tem 20 opções. Há 30 anos atrás, você queria estudar finanças em Fortaleza, tinha 1 ou 2 cursos. Verdade. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula nas pós-graduação, em 93, 94, tinha 4 ou 5 pós-graduações em Fortaleza e nós éramos os mesmos professores, em todas elas. Hoje, você tem uma diversidade
Você tem muita gente preparada para dar aula. Hoje, você conhece o professor tal? Eu digo, não, mas se ele está lá, ele tem muito a acrescentar. Escuta, vê. Hoje tem uma enormidade de material para você ler, para você estudar. Até o seu estudo em São Paulo que você precisa migrar, né? Hoje tem faculdades que você vai a cada 15 dias, uma vez por mês presencial e faz o resto online, né? Isso. E em ter passado 2 anos em São Paulo, tem outros ganhos que eu tive. Sim. Eu pude trabalhar numa grande empresa, uma empresa gigante, que isso traz ensinamentos, às vezes, maior Com certeza, do que na do que faculdade. isso. Tá certo? Mas você passa por outros aperreios, né? Você precisa morar como estudante, dividir um apartamento de 40 metros quadrados com mais 3 estudantes, aquelas coisas que quem já morou como estudante sabe como são. Mas é algo que ele traz muito aprendizado e ajuda na educação financeira. Ajuda, já ia dizer, o dinheiro contado, né, faz a diferença. Educação financeira. Então, na gestão, nós estamos falando aqui de gestão financeira, mas eu quero já falar que não adianta aprender só gestão financeira. E quando você fala de gestão, você tem que ter a gestão financeira, a gestão comercial, a gestão administrativa e a gestão operacional. Juntando as 4 áreas, você vai ter a questão estratégica. Então, quando você trabalha de gestão, é igual trabalhar a saúde. Não adianta você ter não beber algo se você morre de comer gordura. Tem que ser integral. Sim. Não adianta você fazer esporte sábado e domingo se de segunda a sexta você tem uma vida totalmente desregrada. Então, quando nós falamos de gestão, as empresas estão começando a perceber que elas têm que fazer um trabalho integral. E estão começando a perceber que gestão é muito mais você trabalhar a cabeça das pessoas que estão na empresa do que ferramentas de gestão. As ferramentas de finanças, de marketing, de gestão de pessoas, elas são simples. E quanto mais simples forem, mais elas vão funcionar. E hoje, com os aplicativos, com os sistemas, elas estão muito mais simples do que há 30 anos atrás. Você também foi estagiária do Sebrae. Nós tínhamos que elaborar formulários para levar para as pequenas empresas. Era no balcão do empreendedor. No balcão do empresário. Mas hoje está tudo muito mais acessível, as ferramentas. Então, a capacitação da gestão e a capacitação da educação financeira, eu diria que está muito mais na cabeça. E quando eu ensino finanças, na pós-graduação, na graduação, que as pessoas perguntam, tem que trazer notebook, tem que trazer qual é a calculadora, eu digo, não, nossa, a primeira metade do curso é só lógica, é só raciocínio. Se vocês aprenderem a raciocinar financeiramente, pode ter uma calculadora ou outra, pode ter um computador ou outro, vocês vão fazer tudo certo. Aqueles cursos que tinha muito antigamente, matemática financeira com HP 12C, eu brigava com meus amigos e digo, isso aqui para mim é terrível. Como terrível? Eu digo, porque ninguém aprende matemática financeira. Eles aprendem a mexer numa máquina. Ou seja, eu vi gerente de banco, você trabalhou em banco, que no dia que a HP dava problema, ele não sabia raciocinar financeiramente. Então, educação financeira, gestão, isso é trabalhar a mente das pessoas. Você tem que Então, em finanças, você tem que estar sempre teu raciocínio de finanças. Qual é o meu risco? Qual é o meu retorno? Qual é o risco que eu vou assumir? Eu estou disposto a pagar o risco, o resultado, se esse risco se concretizar, se der errado? Mesma coisa em marketing. Qual é o comportamento do consumidor? Eu quero lançar um produto novo ou eu quero entrar num território novo? Em gestão de pessoas. Tem empresas que gostam de formar gente. Tem empresas que gostam de contratar executivos prontos. Não tem. Qual é o melhor dos dois? Os dois são bons. Os dois têm risco e retorno diferente. Está muito também no que você falou de incutir a cultura, né? Tanto na família, né? De fazer um planejamento familiar, de reunir a todos
né, incutir a cultura de como a família vai se organizar financeiramente, né, como também na empresa, né, incutir a cultura, qual é o objetivo da empresa, né, qual é o perfil da empresa, onde ela quer chegar, e assim nas pessoas físicas também, né, qual o meu perfil de investimento, onde eu quero chegar, qual o meu objetivo no médio e longo prazo, né, então as pessoas hoje têm que se organizar e saber isso para trabalhar aí a questão da educação financeira, né. E pegando só o gancho dessa educação financeira, uma coisa afeta a outra, né? Porque o cara que não tem uma educação financeira em casa, ele afeta a empresa. Ele não vai ter na empresa. É. E isso é do ser humano. Eu nunca vi alguém ser educado em casa e mal educado na empresa, ou vice-versa. A pessoa que não tem educação financeira nas suas contas pessoais não vai ter na empresa. Não tem jeito. Isso serve para religião, isso serve para futebol, isso são valores. É. Então, quando a pessoa tem valor, eu falei a questão, outra questão que eu, há muito tempo na academia, às vezes eu vejo as disciplinas ética na administração, ética na engenharia, eu digo, pessoal, é o seguinte, a disciplina é ética. Ou tem ou não tem. Ou você tem ou você não tem. Em qualquer área. Em qualquer área. Então, quando nós trabalhamos, eu trabalho muito com planejamento estratégico, que aí falam da missão e da visão da empresa, eu digo, ó, só adianta fazer isso se for a realidade. Aí os empresários tomam um susto, e como assim? Eu digo que eu chego a alguns lugares assim, a missão da empresa é trabalhar com responsabilidade, contribuindo para a sociedade. Aí a empresa tem trabalho infantil, aí trabalha com caixa 2 maior do que o oficial, e aí suborna um monte de agentes. E aí eu digo, que missão é essa? Essa missão é de outra empresa, não é daqui. Aí diz, não, é daqui. Eu digo, não, essa empresa não é essa que eu estou vendo aqui. Então, quando nós falamos de educação financeira, é o que eu falei, a criança ela vai aprender se os pais tiverem. O que foi incutido na era desde criança. Se o pai, se ela perguntar, e o pai fala, não, isso não é seu agora. Eu vou dar não pro meu filho? Sim, vai dar não tem problema nenhum. É necessário, né? O não educa mais até. Outra coisa que eu vi também, que eu li, que numa entrevista para o Diálogo Econômico, quando lhe questionaram, né, a gente já falando um pouco mais aqui de macroeconomia para os nossos ouvintes, quando lhe questionaram se a gente já está aí passando de 2 anos de pandemia, né, se a gente já voltou aí a economia a patamares antes crise sanitária, né? Se a gente ainda tem um prazo para retomar isso aí, como é que você vê essa Ótima essa sua retomada? pergunta, Juliana. Mas eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Pode ir voltar. Fique à vontade. Porque às vezes as pessoas. A conjuntura é tão rápida que às vezes nós Sim. esquecemos. Nós temos que lembrar que de 2014 a 2016, o Brasil teve a maior recessão da sua história republicana. Tá certo? E nós temos que lembrar de 94 a 2010, foram os 16 anos dos governos Fernando Henrique e Lula, o Brasil teve um grande ciclo de desenvolvimento. Isso tem que ser colocado para chegar na tua resposta. Em 2019, saindo da recessão de 2014 a 2016, 2017, 2018 e 2019, o Brasil cresceu nesses 3 anos um pouco mais de 1% ao ano. Ou seja, no início de 2020, o Brasil ainda não tinha recuperado o patamar que ele estava antes da recessão de 2014 a 2016. Ou seja, o ciclo lá, Fernando Henrique e Lula, ainda não tinha sido retomado. Então, nós entramos em 2020 com a perspectiva da economia de crescer mais. Sendo que ninguém contava que em março de 2020 ia ter uma pandemia mundial que ia durar 2 anos e ainda está entre nós, com menos impactos, quer seja pelas questões sanitárias, quer seja pela resistência do ser humano, quer seja pelos cuidados das pessoas, quer seja pela vacina
tudo isso junto, ela está tendo menos impactos econômicos agora. Não adianta agora nós discutirmos aquela questão, qual foi a melhor estratégia, não foi, para que país usou, porque isso era para discutir na época, e na época eu participei de alguns debates, mas hoje o que nós usamos foi uma estratégia de fazer o isolamento das pessoas, paralisar uma série de atividades produtivas. E isso fez com que no ano de 2020 a economia brasileira tivesse um grande baque. Esse baque foi muito menor do que eu deveria ter sido, porque tiveram uma série de ferramentas e linhas para as empresas, e nós tivemos um auxílio emergencial de R$600 por pessoa. As pessoas não se dão conta que em estados como o nosso, por a nossa realidade, em que a maior parte das famílias tinha 2 auxílios emergenciais, uma renda familiar de R$1.200 era um sonho. por mês era muito maior do que a renda média antes da pandemia. Então, nós pegamos as pequenas cidades cearenses, os bairros mais da periferia da grande região metropolitana de Fortaleza, o pequeno comércio que eu conheço, vendeu mais na época da pandemia do que ele vendia antes. Sim. E eu acho uma pena que esse não foi aproveitado para nós criarmos, a partir dessa experiência, um programa de renda mínima, que não foi criado. Tá? Um programa de renda mínima que algumas vezes não entendem, isso é coisa política. Não, renda mínima tem na Espanha, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos. Nós precisamos ter renda mínima, nós não podemos sobreviver com uma desigualdade tão grande, tão extrema. Isso é um projeto até do Eduardo Suplicy, né? Aquela renda de cidadania, né? Também aquilo, naquela linha. Mas nós não podemos, porque nós estamos falando de empresa. A empresa vive de quê? Ela vive de vendas. Se nós temos 60% das famílias cearenses que vivem com a renda familiar de até 2,5 salários mínimos, se essas famílias aumentarem para 3,5 salários mínimos, as suas rendas mínimas, o impacto nas vendas das empresas é gigante. Então, a economia cresce com isso. Então, nós temos que combater essa desigualdade extrema. Nós temos que combater. Nós não podemos nos conformar em viver num território onde existem ainda tantos miseráveis. Mas isso é uma questão de política pública. Mas voltando para a sua pergunta, nós não voltamos ainda ao período pré-pandemia, que ainda não tinha voltado do período pré-recessão. Pré-crise Dilma. Então é mais grave ainda o problema. Nós precisamos recuperar essa renda. E aí, você empresário que está nos assistindo, essa recuperação da renda significa mais vendas para você. Quem trabalha, como você trabalha, orientando um trabalho fantástico, orientando as pessoas onde aquelas que têm poupança, onde é melhor colocar, sempre lembrando, adequada à sua questão de propensão ou aversão ao risco. Perfil, né? Ao seu perfil. Porque as pessoas dizem assim, eu vou botar dinheiro em Bitcoin, vou botar dinheiro em ação de uma empresa nova, uma ação individual. Eu digo, bote. Agora, saiba que essa empresa que está botando dinheiro, ela pode... As pessoas sempre citam um exemplo de quem botou $1 na Microsoft ou na Google no início, quanto é que tem hoje? Pode ser que você esteja entrando numa Microsoft ou na Google, mas pode ser que você esteja entrando numa empresa que vai sumir do mercado. Na hora que você vai entrar no mercado de ações, a regra básica é diversificar. Sendo que é o seguinte, quanto mais você diversifica, você mais reduz o risco. Quanto mais você reduz o risco, você vai ter menos ganhos do que aquelas pessoas que arriscaram e deu certo. Isso. Quanto mais você tem risco, se der certo, você ganha mais. Se der errado, você perde mais. Então, nós precisamos ter no Brasil um ciclo de vários anos de recuperação econômica para voltar àquele patamar do ciclo lá de 94 a 2010.
daquele ciclo que iniciou no Plano Real, continuou com a manutenção o eixo da política econômica, o tripé econômico, ele foi durante 16 anos. Quer tenha sido pelo Malan, lá no governo Henrique, quer tenha sido pelo Henrique Meirelles, lá no governo Lula. Então, nós tivemos isso, esse ganho, e nós precisamos retomar esse crescimento. Agora, quando se fala em retomar o crescimento, você falou em macroeconomia, só se cresce investindo. O nível de investimento da economia brasileira nos últimos anos é o menor da história. É o menor na área pública e é o menor na área privada. No estado do Ceará, nós temos uma perspectiva nova de alguns setores que podem trazer mais investimento do que o estado do Ceará teve a sua vida inteira somado, que é a questão da energia renovável. Hidrogênio verde, né? Também o hidrogênio verde, mas nós não podemos esquecer que aí nós temos ainda um potencial de energia eólica muito grande, onshore, dentro da terra, offshore, dentro do mar. Aqui, algumas coisas que o Ceará a vida inteira teve como desvantagens, agora estão virando vantagem. Você ter quantas horas de sol nós temos no ano, isso a vida inteira nos gerou muito problema. Hoje, isso pode ter uma vantagem competitiva. Ter um litoral com esse vento constante e bom, isso é uma vantagem competitiva para os esportes, para o turismo e para a energia eólica. Ter um oceano com uma profundidade muito baixa, isso foi terrível para o estado do Ceará, porque nós só temos o porto no Pecém porque ele é 4 quilômetros dentro do mar, senão não tem calado no estado todo. Sendo que para a energia eólica offshore, isso vai ser fantástico. Na Europa você tem energia eólica com torres 50, 60, 40 metros dentro do mar. Aqui vai ter com 15, 20 metros dentro do mar. Isso é mais barato o investimento, isso é mais barato a manutenção, isso vai nos dar uma vantagem competitiva. Então, se você pega energias renováveis, juntando tudo isso, você pega a economia do mar, você pega a economia da saúde e você pega algo que só Fortaleza tem, que são os cabos de fibra ótica. Hoje, Fortaleza é uma das 3 cidades do mundo com mais cabo de fibra ótica. Então, os dados entram em Fortaleza para irem para o resto do Brasil. Então, nós temos que aproveitar isso, essa velocidade de dados, para gerarmos aqui uma economia de TI gigantesca. E todos esses novos setores que nós falamos, eles são setores que vão trazer um benefício muito grande para a nossa economia, porque eles precisam de mão de obra muito qualificada, ou seja, vão gerar remuneração muito maior do que a média que nós temos no estado do Ceará, mas para isso nós precisamos nos preparar. Espero ter respondido a outra pergunta. Já eu ia perguntar quais são os setores que você acha que tem assim, né, um upside de desenvolvimento, você já falou, já entrou, mas tem uma coisa na economia que a gente fala que é o trade-off, né? Então, assim, para essa questão que você falou, que a gente não tem um país que não consegue crescer o seu PIB se não tiver investimento. E a gente está num momento da economia que a gente está com juros muito elevados, para tendo que controlar, né, uma inflação alta. Então, isso, de uma certa forma, impacta a questão do desembolso, né, dos investimentos. E a outra coisa que você citou aí é a questão também da mão de obra qualificada, né? A gente hoje investir mais no que a gente chama o sistema S, né? Que são Senac, Sebrae, né? Para que as pessoas... eu lembro na minha época de faculdade, a gente tinha lá uma empresa júnior dentro da faculdade, né? Então hoje eu vejo as faculdades tendo que trabalhar um pouco mais associadas, né? A esse sistema S, às empresas, para justamente ter essa mão de obra mais qualificada, né? E ajudar nessa parte dos investimentos. E o outro lado, a gente é um pouco mais dependente, né, das políticas econômicas, porque nós estamos passando por um momento, né, aí de inflação alta, que está, de uma certa forma, corroendo o poder de compra, né, das pessoas, e que para isso a gente está tendo que aumentar taxa de juros, e isso deixa um pouco para trás investimentos que poderiam ser feitos, mas que vão ter um desembolso, um custo maior.
né? Eu tenho uma coisa a acrescentar aqui, de uma coisa que você perguntou, só para complementar. Você falou sobre a questão da retomada da economia, da pergunta dela, e falou do lockdown, né? O lockdown, a gente está colhendo agora, digamos que, os frutos, né, do lockdown, né? Você vê que o mercado mundial não tem chip para cá, né? Não tem chip. Parou a produção. Deixa eu só acrescentar. Nós temos um problema sério. Nós falamos da pandemia, mas nós temos que lembrar que existem dois outros problemas. Que começamos a guerra Rússia e Ucrânia. Sim. E isso é fundamental para a economia mundial e para a economia brasileira. A Europa, ela depende toda da Rússia. Da energia. Do gás e do petróleo da Rússia. E a Europa está começando a ligar suas termoelétricas a carvão. E isso, eu não estou vendo nenhum ambientalista falar, mas isso para o meio ambiente é terrível. Total. Mas eu não sei se é mais terrível deixar a Europa parar. Então, são escolhas que muitas vezes nós fazemos na economia, mas você vê que o discurso da Europa, que é quem puxa a questão ambiental no mundo, são os europeus, ele muda totalmente. De acordo com a necessidade. Com a necessidade. Então, por exemplo, a Alemanha, que é a maior economia da Europa, que é quem lidera a locomotiva, europeia, a locomotiva da Europa, se ela perder o gás russo, ela para. É impensável a Alemanha parar, tá certo? E isso pode ser uma grande oportunidade de acelerar em 10, 20 anos o uso do hidrogênio verde. Sim. Porque com o hidrogênio verde nós vamos poder produzir energia aqui no Ceará e exportar para a Europa. E aí nós temos uma outra vantagem competitiva, que é Roterdã. Sim. Para quem não sabe, o porto de Roterdã é o maior da Europa e o porto de Roterdã que administra o porto do Pecém. É sócio, né? Lá. É sócio do porto do Pecém, ele que administra o complexo portuário. Quando ele veio, ele não aceitou só o porto. Então ele é sócio, ele é parceiro na gestão do complexo portuário do Pecém. Então, isso pode nos dar uma vantagem competitiva do Ceará ter uma grande produção de hidrogênio verde, e aí só o hidrogênio verde, se realizarem 50% dos protocolos de intenção de usinas de hidrogênio verde aqui, eu acho que é mais investimento do que o Ceará teve a sua vida inteira somados. Os investimentos, se eu não me engano, é na ordem de 50 bilhões de dólares, né? Ou 50 bilhões é uma usina offshore que está planejada aqui para Acaraú, é uma usina. 50 bilhões de dólares? De reais. Uma usina. Tem cada protocolo desse de hidrogênio verde, tem um de 15, um de 20, um de 25. É uma soma que o estado do Ceará nunca viu somar tudo que foi investido desde a capitania hereditária até hoje. É mais. Então, nós temos que cuidar muito bem disso. E cuidar muito bem disso significa nós cuidarmos do ambiente de negócio, significa nós capacitarmos as pessoas. Então, por exemplo, você pega a siderúrgica do Pecém, que é a maior empresa disparada do estado do Ceará, CSP, o cearense que não conhece devia marcar de lá. Como é que eu marco? Entra no site da CSP, tem lá, visita. Você diz, eu quero visitar, você vai agendar o dia, você vai lá, você conhece. A sociedade cearense pode visitar, eu digo isso na faculdade, pessoal. Tem isso? Eu digo, tem. Vocês alunos não precisam de ninguém, não. Entra no site da CSP e marca de lá. É fantástico. A CSP, se não tivesse o Senai, você falou, não teria mão de obra cearense lá. O Senai capacitou. Se não tivesse o Sebrae, o entorno da CSP não tinha desenvolvido pequenos negócios. Eu digo que eu participei da formulação e da implantação desse projeto, que a CSP bancou uma parte grande, o Sebrae outra, de capacitar, porque você precisava levar coffee break de Fortaleza para a CSP. Hoje em São Gonçalo já se fornece.
para fazer fardamento, para fazer manutenção da frota. Tudo isso a CSP fomentou no território empreendedor, onde ela tem influência. E não é só São Gonçalo, Caucaia, todos aqueles municípios no entorno da siderúrgica, eles são desenvolvidos. E é esse conceito de desenvolvimento que nós temos que trazer em todos os negócios, para que o desenvolvimento local sempre seja olhado. Porque se nós falamos, nós temos um potencial muito grande de desenvolvimento turístico. Mas o turista, ele não quer ficar isolado, não. Ele quer interagir com a comunidade. Então, nós precisamos, para ter o desenvolvimento turístico, desenvolver produtos turísticos que envolvam a comunidade local. Isso vale para o nosso litoral, isso vale para a nossa serra, isso vale para os monólitos maravilhosos que nós temos aqui, principalmente no Sertão Central, vale para a Serra da Ibiapaba, vale para todo. Se você envolver a comunidade, o seu turismo vai ser muito mais integrado. É assim que o turista, ele não quer vir da Noruega para cá fazer kitesurf para poder ficar isolado do resto do mundo. Ele quer conviver com o morador daquela comunidade, ele quer conviver com quem pesca, ele quer conviver com quem faz o artesanato da cultura local. É isso. E eu tive a oportunidade de morar em Barcelona, eu interagi durante muito tempo com a cultura catalã, e eu fazia questão de muitas vezes estar junto deles. A gente tem uma pressão muito grande de estar com os estrangeiros, de estar com os brasileiros, e às vezes eu digo, não, eu estava... Porque a cultura catalã é muito rica, e a cultura francesa, alemã, na Bavária, onde você for, na Alemanha, em qualquer lugar, é muito rica, mas você tem que conviver com a cultura. E aí eu falo uma outra questão do desenvolvimento. Nós precisamos desenvolver mais os valores da cultura cearense, que eles não são tão fortes como você pega a cultura baiana, a cultura pernambucana, a cultura gaúcha. Eles têm valores mais fortes, mas nós temos muitos elementos da cultura cearense, e isso traz desenvolvimento, isso traz dinheiro, isso traz recursos. Nós precisamos fazer isso. E aí nós temos o patrimônio histórico, que são poucos que nós temos. A Fortaleza é uma cidade muito nova, tem 150 anos que ela realmente começou a crescer. Então, o que nós temos de patrimônio histórico em Fortaleza, nós temos que preservar, nós temos que motivar. Nós temos agora na antiga Praça da Estação, falando das escolas, da educação financeira, também na cultura. As crianças precisam ir conhecer. Sim. Precisam conhecer a reitoria da Universidade Federal, precisam conhecer a Palácio das Artes, lá onde era a Vila Leite Barbosa, no centro, conhecer o Mercado Central, o Mercado São Sebastião. Porque se as crianças não conhecerem, elas não vão valorizar. Não valoriza, né? E aí, trazendo esses novos negócios, fomentando esses novos negócios, falando um pouco mais de economia aqui, é que nós vamos poder aí aumentar o nosso PIB, crescer o nosso produto interno bruto, né? E aí a gente também trazer mais renda e tirar esse disparato de renda, de concentração que nós temos muito aqui. E resgatar uma dívida social que nós temos. O Brasil tem uma renda média muito baixa, padrão mundial. E se você imaginar que o cearense médio tem uma renda média 55%, 60% da brasileira, essa conta é muito simples. O Brasil tem 4,4% da população brasileira, tem 2,2% da economia brasileira. O Ceará, né? O Ceará. Isso. O Ceará tem 4,4% da população brasileira e tem 2,1%, 2,2%. Isso não é de agora, não. Isso é histórico. Sim. Então, quer dizer o quê? Que o cearense médio só tem 60% da renda do cidadão. Com um agravante muito grande. A macrocefalia da economia cearense. Essa renda e essa população estão muito concentradas na região metropolitana de Fortaleza. Isso é terrível. Nós precisamos desenvolver os centros urbanos, a economia média do interior. Pega a Zona Norte, Camusim, Sobral, Ibiapaba, pega os Inhamuns, pega o Sertão Central.
pega o Cariri, pega o Vale do Jaguaribe. Nós temos que desenvolver muito, e isso está sendo feito com os hospitais regionais, com a universidade, o agronegócio, com o agronegócio, com desenvolvendo os comércios locais, as potencialidades locais. Se você pega cada uma dessas regiões, tem potencialidades muito diferentes. Se você pegar, por exemplo, qualquer uma dessas áreas, a Ibiapaba, você tem um potencial da energia eólica na Ibiapaba, você tem um potencial do agronegócio, da fruticultura, da floricultura irrigada, você tem o turismo, você tem muita coisa para ser feita. Você pega, por exemplo, o Baixo Jaguaribe, aí você tem outras potencialidades de energia solar, energia eólica, energia solar é muito forte na linha Limoeiro e Russas, um projeto liderado pelo empresário Fernando Cirino. Aí você tem a agricultura, o perímetro irrigado que você tem em Paraipaba, que você tem no Baixo Acaraú, você tem lá no Baixo Jaguaribe, perímetro de Russas, você tem a Bacia Leiteira. Então você tem muito o que fazer para resgatar essa dívida social. E imagine quantos empresários iam vender mais resgatando essa dívida social. Imagine quanto nós íamos dar de melhor condição de vida, de melhor moradia para essa parte dos cearenses que não tem acesso à moradia digna, que começaram a ter acesso a uma educação melhor, a uma saúde melhor. Você basta lembrar que a mortalidade infantil do Ceará ganhou o prêmio da ONU pela redução, mas ainda é o dobro do que ela é nos países desenvolvidos. E quer dizer, essa redução inicial, ela é fantástica, mas ela é um ganho que agora é mais difícil. É mais ou menos, para a nossa audiência entender, um obeso. Para ele perder os primeiros 10, 20 quilos, é fantástico. Mas é mais fácil do que ele perder os próximos 20 quilos. Sim. Que chega no nível que no início é mais fácil perder. Depois é mais difícil. É igual um atleta de alto rendimento. Quando você começa a treinar, você reduz seu tempo muito forte. Mas um atleta que está a nível de competição nacional e internacional, para ele ganhar 1 segundo, ele tem que morrer de treinar. Tá certo? Então, é a mesma coisa na economia. Para nós reduzirmos essa mortalidade, nós reduzimos no negócio. Para reduzir agora é mais difícil, mas tudo isso tem a ver com a economia. Sim. Você viu que nós falamos de saúde, de cultura, de turismo, porque a economia, ela junta tudo isso. Nós não podemos nunca ficar confortáveis vendo tantos cearenses, nós estamos falando de Ceará, numa situação que ainda precisa ser resgatada. E nós somos responsáveis por isso. Sim. Vivendo na miséria, né, Laura? Sendo bem sincera, aí vivendo dependendo de governo, né? Dependendo de auxílio A, B, porque não consegue gerar emprego, fazendo imigração para a capital. E que esses auxílios não são esmola. E muitas vezes defende esse ponto, nós temos que ter esses auxílios, mas não podemos ter só esses auxílios. Nós precisamos melhorar e universalizar a educação, a saúde, a moradia, o saneamento, para que essas pessoas que hoje precisam e têm que receber o auxílio, as próximas gerações dessas famílias, elas se emancipem. Nós não podemos dizer, não adianta que tem que investir na educação. Não, tem que investir nas duas coisas. E para isso nós precisamos ter poupança, porque sem poupança não tem investimento. Então, você vê que a economia ela é uma rede de vasos comunicantes. Você não mexe numa coisa sem mexer no outro. Não tem jeito. Então, quando você, Juliana, está aconselhando um investidor, ele tem que saber, novamente, a relação de risco e retorno. Senão ele vai dizer, ouvi falar que alguém ganhou muito dinheiro com a Bitcoin, ou com a Petrobras, ou com fundo, ou com um tipo de título, ou de certificado, e você precisa explicar para ele, isso aqui ganha, mas tem uma carência de 5 anos.
Você está disposto a isso? Esse é até um dos nossos objetivos aqui, professor, que eu costumo dizer quando tem investidores que me procuram aplicar em Bitcoin, no mercado de opções, de ações, e eu vejo que a pessoa tem um perfil conservador, mas que ouviu, que um primo fez, que um tio fez, né, e ganhou. E todo mundo disse, não, ele disse que ganhou. E diz que ganhou. E aí eu falo assim, olha, você nem se alfabetizou ainda, você já está querendo entrar na faculdade. Então, é esses princípios básicos, né, que muitas vezes um investidor não sabe o que é um CDI, o que é uma Selic, o que é uma inflação, que impacto isso tem nos investimentos dele, né, que tomada de decisões diferentes no planejamento dele ele vai ter que tomar, porque como você disse, o mercado econômico é cíclico, né, pelo menos a cada 2 anos a gente está tendo uma mudança aí desses índices, né, desse mercado. Então, um dos nossos objetivos aqui, desse podcast, é justamente levar esse conhecimento básico, né, da economia, desses índices, para que as tomadas de decisões sejam feitas de formas mais racionais e pautadas realmente no perfil dele e não numa informação, num disse-me-disse, né, num viés comportamental, que a gente chama na economia. Mas até já perto de finalizar aqui, a gente está ouvindo se falar muito notícia de recessão, né? Recessão lá fora, nos Estados Unidos, aqui. O que é que você acredita aí para o próximo, para 2023, 2024? Quais as políticas que você acha econômicas que deveriam ser feitas? O que é que você acredita que a gente vai ter aí nos próximos anos? Só antes dele responder, pessoal, por favor, dê like. Muita gente assistindo aí já, 18 pessoas e não deram like. Então, dê o like, por favor. A aula de economia que vocês estão tendo aqui, uma oportunidade única que vai ficar salva aí no YouTube para você encaminhar para os amigos, para aprender a fazer economia na empresa e em casa, né? Falar um pouquinho. Pode ir, né? Vamos lá. A política econômica. Primeiro, para todo mundo entender, o que é política econômica? Ela é composta de política monetária, política fiscal, política cambial e política de renda. Tá certo? Então, nós temos que ver. A política econômica ela tem que ser coordenada tudo em conjunto. Qual é o objetivo da política econômica? Em última instância, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Laura, a política econômica, o objetivo não é ter orçamento equilibrado, não é o objetivo não é ter inflação baixa, não ter um câmbio adequado, não. Tudo isso são meios de você tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí a política econômica ela tem que combater, ela tem que promover o que está naquele momento. Então, se nós temos hoje uma situação de saída da pandemia, com guerra da Ucrânia, com um ambiente eleitoral muito extremado no Brasil, se nós pegarmos os principais, vamos supor hoje, ganhar Lula ou ganhar Bolsonaro, me pergunto, vai acontecer alguma grande mudança? Em termos de equilíbrio econômico, acho que não. O Bolsonaro, com os arroubos dele, teve uma política fiscal, exceto o momento da pandemia, racional. O Lula, que muitos achavam, a política econômica foi guiada muito pelo Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles foi o brasileiro presidente de um banco americano. Extremamente responsável. Tá? Então, antes, no Itamar, o ministro era o Fernando Henrique, mas nós tínhamos uma equipe econômica por trás dele, responsável. O Ciro, que é a terceira via, ou a Simone Tebet, por algum caso de eleitoral, eles consigam ser eleitos, também vão ter política econômica responsável. Então, eu não vejo para 2020, para o próximo mandato, o Brasil ter uma política econômica diferente de uma política econômica responsável, qualquer um desses candidatos. Isso não é ponto que vai ser debatido, é que vai ser diferente desses candidatos, os que votam no candidato A, B ou C, têm os seus motivos, e hoje, em todos os fóruns que nós temos, essa guerra entre os seus defensores, nós estamos aqui falando disso, aí vocês vão trazer analista político aqui para debater o impacto nas finanças. Mas
a política econômica vai precisar muito. Nós saímos de 2 anos de um esforço fiscal muito grande. Para entender esforço fiscal é gastar muito mais do que havia sido planejado por conta da pandemia. E nós temos a guerra da Ucrânia, que mudou os preços de todas as commodities a nível mundial. O Brasil, uma parte do Brasil é beneficiada com isso, porque exporta commodities. Mas outra parte, a sociedade paga muito grande, de maneira muito forte. E aí, quando falo em política econômica, eu tenho que voltar a um tema que é o mesmo tema de sempre. Nós precisamos de reformas profundas no Brasil para ter esse ciclo grande de desenvolvimento. E aí, se perguntasse qual era a principal reforma, que falavam que era da Previdência, eu dizia assim, na minha opinião, não é a principal. Falavam que era administrativa, que é a tributária. Na minha opinião, a reforma mais importante é a política, porque as outras vão precisar derivar dela. E o que é a reforma política? A reforma política é o seguinte, numa linguagem bem simples. Nós vivemos numa democracia representativa, ou seja, quem decide pela sociedade são os nossos representantes, que é o Congresso a nível federal, a Assembleia a nível estadual e a Câmara de Vereadores a nível municipal. E sempre as pessoas escutam muita gente falar, Congresso não presta, Assembleia é ruim. Eu digo, não. O Congresso é a cara da sociedade, a Assembleia é a cara. Todos que lá foram eleitos. Não é bem assim, na minha opinião. O nosso sistema político é pouco representativo. Então, se você não tem um sistema político mais representativo, e aí quem tem que decidir se é a sociedade, não sou eu. Talvez voto distrital misto, talvez fidelidade partidária, talvez você ter uma cláusula de barreira, que é aquela cláusula que vai eliminar alguns partidos políticos. Porque o partido político, para existir, ele precisa ter representatividade. Se ele tem um partido político que tem ou 5% ou 10% dos votos, senão ele não representa ninguém. Mas usa do fundo partidário. As minorias têm que ter direito à voz, mas elas precisam ter apoio. Apoio na sociedade para existir. Então, essa reforma política, ela, na minha opinião, ela é a base de tudo. Mas nós temos uma outra reforma que é fundamental, é a tributária. Que aí não vou entrar em detalhe aqui no nosso objetivo, mas a reforma tributária ela tem que ter um eixo básico. Qual é? No Brasil se paga muito imposto sobre consumo. Mais da metade da nossa carga tributária é sobre consumo. Mas quem tem renda maior paga mais ou menos. Não é assim, não. Porque o trabalhador que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, quando ele vai comprar uma camisa, ele está pagando de imposto naquela camisa a mesma percentual que alguém está pagando quando vai comprar numa loja de grife num shopping de maior poder aquisitivo. Então, isso é injusto. Então, eu não estou inventando nada. Isso todos os países desenvolvidos do mundo fazem. Você tem que ter um imposto sobre consumo muito baixo. Você vai comprar qualquer bem num país desenvolvido, você olha, essa camisa custa 100, que você vê na prateleira. Então, quando você vai pagar, você não paga 100, você paga 105, 110, porque na nota está assim, 100 era a camisa, mais o imposto de 5 dá 105. Aqui no Brasil, não, você vê a camisa, é 100, mas você não vê que ali dentro tem 40, 30, 50, dependendo do bem, de imposto. Esse imposto sobre consumo tem que cair absurdamente. Aí você pode dizer, Lauro, mas aí como é que vão financiar a infraestrutura, educação, saúde pública? Simples. O princípio não é quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Então isso vai vindo imposto de renda, imposto sobre lucro, imposto sobre patrimônio e imposto sobre herança. É assim que funciona no mundo todo. Aí falam, não, o americano é muito bom, antes de morrer ele doou uma parte do que ele tinha para a universidade onde ele estudou, ou para uma fundação, que coisa que ele doou porque ele decidiu que
para onde ele queria que fosse o patrimônio dele quando ele morresse. Porque se ele não tivesse doado, ia ter um imposto tão grande sobre a herança que o presidente ou o governador de plantão é que ia decidir. Ele disse, já que é para alguém decidir para onde meu dinheiro vai, eu prefiro... seja eu. Eu não vou decidir. No meu testamento vai ter 40% do que eu ganho, do que eu tenho de patrimônio, vai para a fundação tal e para a faculdade tal. Ou seja, aquele 40%, se ele não tivesse doado, ia ser imposto de herança. Eu falei 40% que eu falei, é um exemplo, tá? Isso muda de país para país. Não, e muda de produto também, né? Mas o imposto sobre renda, patrimônio, lucro e herança, ele tem que ser altos. Por que eles têm que ser altos? Porque quem tem mais, paga mais. E quem tem menos, paga menos. E o imposto sobre o consumo, ele precisa ser baixo. Para incentivar justamente esse consumo. Para incentivar o consumo. As pessoas vão consumir mais, as empresas vão crescer. As pequenas empresas vão crescer. Os mercadinhos de bairro vão crescer. A costureira que faz ali no seu bairro, quem faz bolo ali para vender no seu bairro, a oficina, todo mundo vai ganhar, a sociedade ganha com isso. Então, essa reforma tributária, na minha opinião, vem depois da reforma política. Então, essas reformas, elas têm que fazer com que o Brasil vá para frente, que esse crescimento venha. E aí você vai ter mais cliente, o mercadinho vai ter mais cliente, todo mundo vai ganhar. E a arrecadação vai aumentar. Porque todo mundo ganhando, a arrecadação aumenta. E aí você gira um ciclo de crescimento novamente. É disso que o Brasil precisa. Mas os políticos não entendem isso, né? Infelizmente, é difícil eles entenderem. Eu vou te dar Os políticos são a sociedade. É o retrato da sociedade. A sociedade. Não, quando as pessoas falam mal dos políticos, eu digo, não, eles foram eleitos. Eu acho que, na verdade, é a sociedade não primeiro sabe que precisa disso, entender, né? Essa necessidade. Né? Porque quando botam um debate sobre temas polêmicos, quer sejam temas econômicos, como essa redução do CMS, quer sejam temas que falam de qualquer tema... Um novo imposto, né? Um novo imposto, ou fala de temas morais que sejam, ou de que seja aborto, pena de morte. Eu digo, quem tem que decidir é a sociedade. Como? Eu digo, o Congresso. Não, mas eu digo, o Congresso é a sociedade. Quem tem que decidir isso é a sociedade. Não é o judiciário que tem que decidir, não é um presidente que tem que decidir, quem tem que decidir isso é o Congresso. Então, voltando à reforma política, eu, por exemplo, pessoalmente, eu sou parlamentarista. Por esse mesmo motivo. Que eu acho que o poder tem que estar na mão da sociedade. E quem é a sociedade? É o Congresso. Só precisamos ter uma sociedade mais com formação... nós precisamos ter uma democracia mais representativa. Isso, e com uma formação que eu estou falando, assim, de informações, para ter o voto, né, de uma forma, uma escolha, né, mais... Na minha opinião, o voto tem que ser opcional e não obrigatório. Isso quer dizer que é a minha opinião. Sim. Porque o direito de escola, eu digo, gente, o voto tem que ser um direito, não um dever. Só tem sentido eu ir votar se eu achar que tem um político que representa o que eu estou pensando. Exato. Por isso que ele tem que ser opcional. Aí ainda dizem assim, não, no Brasil é opcional porque a multa só é R$5, R$10. Eu digo, não, porque se você não justificar a sua ausência, você vai ficar restrito a uma série de seus direitos. Então, ele é obrigatório. E em todas as democracias dos países desenvolvidos que eu conheço, o voto é opcional. E quando eu falo no poder do parlamento, que representa a sociedade, talvez tirando o Brasil e Estados Unidos, todas as grandes democracias do mundo são parlamentaristas. O poder está na mão do Congresso. Então, agora, mas isso é um pensamento meu. Quem tem que decidir isso, novamente, é a sociedade. Quer seja no Congresso, quer seja em plebiscito. E nessa questão do parlamentarismo, eu fico calado que já houveram 2 plebiscitos no Brasil e os 2 ganhou o presidencialismo. Então, se eu penso que sou parlamentarista, mas o presidencialismo ganhou, a democracia, eu tenho que respeitar o que ganhou.
Mas tem outros motivos por que ganhou, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aí. É papo para outro. Mas eu vou te dar um exemplo aí do que tu falou do nosso modelo representativo, que foi um cara que eu não voto nele, não sou simpático às causas que ele defende, mas em 2010 ele foi o terceiro deputado federal com maior votação, que foi o... Ai, meu Deus, falhou o nome agora do PSOL. Renato Rosendo. Teve 110 mil votos para deputado federal, não foi eleito, porque o coeficiente eleitoral era 180 mil votos, o partido dele não atingiu 180 mil votos, resultado, ele não foi eleito, mas teve um deputado que entrou com 37 mil votos. Novamente, está certo ou errado? Isso, o coeficiente existe para quê? Porque na democracia precisa ter partidos fortes. Ela privilegia o partido. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil permite que existam partidos que têm 2%, 3% dos votos, 4%. Por isso que o Brasil tem 40 partidos. Um partido ele tem que representar uma linha de pensamento. Não existem 40 linhas de pensamento ideológico. Se você pensar, grosso modo, vamos exagerar. 2, 3, 4 partidos de centro, 2, 3, 4 partidos de direita, 2, 3, 4 partidos de esquerda. Eu estou falando 2, 3, 4, pode ser 5, não tem como ser mais do que isso. Se um partido representa uma linha de pensamento, que é o fundamento de um partido, não tem por que ter mais do que isso. Tá certo? Então, em resumo, assim, a gente terminando aquela pergunta, né? Então, você acredita que precisa investir nessas duas reformas, né? Política e tributária, para que venha aí o crescimento de PIB, que o país volte a se desenvolver. Eu não estou dizendo que sem ter não vai ter crescimento. Não, mas não ter, você limita o crescimento. Sim. Além, porque a gente tem aí, nesse momento, uma alta de juros, né, elevada, que de uma certa forma já blinda a questão dos investimentos, né? Você vai querer montar uma loja, uma empresa, uma coisa, você vai tirar um financiamento para isso, esse financiamento está mais caro, né? Então, o próprio empreendedor, com juros altos, né, você vai querer comprar uma casa, você vai querer financiar um carro, você ali não toma muitas vezes essa decisão de imediato por estar o custo daquilo mais caro. Então, juros altos, ele também faz com que a economia não se desenvolva numa velocidade que seria necessária da gente crescer. Então, acho que primeiro também teria que começar ano que vem, né, juros baixar, né, para que comece esse fomento novamente. E como você falou, a pessoa que vai entrar, se investir nessas reformas políticas e tributárias para voltar a desenvolver. Para isso, nós precisamos eleger um Congresso que nos represente. Forte, isso. Independente do que você pensa, de um lado ou de outro, pense muito em deputado estadual, deputado federal que você vai eleger. E senador. Porque eles têm poder e eles deveriam ter até mais poder do que o governador e o presidente que nós vamos eleger. As decisões são tomadas lá, né? E uma das coisas importantes aí, a gente está, tudo aí que vocês falaram, tá aí o retrato, a gente está juros altos, o investidor quer deixar o dinheiro aplicado, porque não quer investir mais na economia, porque o dinheiro lá está rendendo bastante, então ele não vai investir em ampliação da fábrica, montar novos negócios, né? E aquilo que eu estava falando agora do chip, né? O chip era um exemplo, né? Que é a questão do mercado automobilístico, né? Eu interrompi o chip. Queria falar um negócio. O que você falou do lockdown, a China está em lockdown. Então, Xangai, que é o centro financeiro da China, cidade de Pequim e outras províncias grandes, estão em lockdown. E hoje, grande parte dos insumos mundiais, o chip é um exemplo, vem da China. Então, quando a China entra em lockdown, isso está afetando a cadeia de produção, de logística e distribuição do mundo inteiro. E ao afetar isso no mundo inteiro, está afetando a inflação do mundo inteiro. Sim. E aí é uma outra questão. Essa inflação não é de demanda. Sim. Juros altos
eles têm sucesso em combater a inflação quando a inflação é de Demanda. Então, na minha opinião, você não precisa estar com essa política de aumentar seguidamente juros como está sendo aumentado, no nível que está sendo aumentado, porque a inflação não é de demanda. Sim. Nós não precisamos reduzir o consumo. Nós precisamos readequar as cadeias de logística e de suprimentos. Sim. Então, esse é um outro debate. Sim. Se essa inflação que nós temos tem que ser mais combatida pela política monetária ou não. Mas o mundo inteiro está levando a taxa de juros. Porque mesmo sem ser de demanda, ao elevar juros, você dá um choque na inflação. Sendo que, como a inflação não é de demanda, o que acontece? Ao dar um choque de juros, o efeito colateral, o dano que você está causando, é muito maior do que o necessário. Isso. Sim. É uma inflação de escassez, né? A lei da oferta e da procura, aquilo que está mais escasso, ele fica a um preço mais caro, né? Mas, como você falou, não é de demanda. Então, política monetária, que a gente fala, existe uma política monetária expansionista, né? Ou restritiva, né? Aquela quando eu quero... nem sonhar em inflação de demanda com 11 milhões de desempregados. Não bate uma coisa com a outra. Como é que você tem inflação de demanda com 11 milhões de desempregados? Que é bem menor do que tinha lá em 2014 e 2016, tá? Sim. Nós precisamos voltar ao nível de desempregado que tinha lá naquele ciclo do 94, 2010, que eram 6 milhões, 5 milhões, alguma coisa entre 4 e 6 milhões de desempregados. Isso é... mas o bom era se não tivesse desempregados. Sim, mas... Infelizmente, isso é uma utopia econômica, sim. Porque existem movimentos quando nós falamos em pleno emprego, não quer dizer que não tem ninguém desempregado, não. Até porque a medição de desemprego são pessoas procurando emprego. Sim. Então, mesmo quando o nível de desemprego é zero, é porque tem gente que não quer trabalhar. Sim. Tá certo? Mas você precisa voltar àquele nível de desemprego. E não vão ser as mesmas empresas. O mundo dos negócios mudou muito com esses 2 anos de pandemia. Sim. Então, muitas das ocupações não vão voltar a existir. Muitos dos ambientes de trabalho não vão voltar a existir. Muitas das empresas vão ter que mudar o seu core business, o seu negócio principal. E você está vendo aí as faculdades particulares, privadas, o número de salas de aulas que elas tinham não vai ficar ocioso. Não vai ter mais esse tanto de aluno presencial, não vai ter. E o que é que vão fazer? Não sei, vão ter que se reinventar. As lojas físicas, isso é grande loja, não. Lá no Sebrae nós acompanhamos os pequenos empreendedores de bairro, todos eles têm loja virtual. Não é só a Americana.news, não. É o salão da Dona Maria, lá no Bom Jardim, ela já agenda pelo Instagram. É a mulher que vende docinho, ela já vende pelo Instagram, que vende bijuteria, que vende roupa, que vende moda íntima, moda praia. Não tem mais lojas físicas, não. E aí muda o mercado imobiliário. Aquele monte de aluguel não vai ter mais. Uma cadeia. Quem tinha para alugar vai ter que se virar, vai ter que ir atrás do que fazer com aquilo. As construtoras mudaram, não tem mais aquele negócio de apartamento. Os apartamentos hoje, a gente vê 60 metros com 3 quartos. É uma mudança. E esses conjuntos residenciais espalhados em Fortaleza todo, você vê, você vai olhar, é outra lógica. A arquitetura mudou, a construção mudou. Se Deus quiser, esse Metropol em 5, 10, 20 anos vai servir a cidade toda, vai mudar o mercado de mobilidade, vai mudar tudo. Eu tive a felicidade, como eu disse, meu doutorado foi em Barcelona. Em Barcelona todo mundo só anda ou de metrô, ou de ônibus, ou de VLT, ou de bonde, ou de bicicleta, todo mundo. E aí você dificulta o carro, isso é ótimo, tá certo?
Eu tô louco que é lá que chegue o VLT lá na Itaperi, que eu possa ir para o Oeste de VLT. Vai ser uma maravilha. Para que ir de carro? Para que eu posso ir no VLT sentado, lendo, com custo menor, no ar-condicionado e voltar na hora de acabar? Mas para isso precisa estar interligado à cidade. Tudo está interligado. Isso aí é um sonho longe ainda, viu, Bruce? Depende da gente. Depende da gente, depende aí do nosso voto, né? Legal, legal. Eu acho assim, pô, tem mais alguma pergunta aí, Juliana? Foi bem enriquecedor, né, o papo. Acho que deu para os ouvintes realmente saber um pouco mais sobre macroeconomia, o quanto a economia influencia em todos os segmentos, né, no nosso dia a dia. E só agradecer e querer que você dê umas palavras finais aí sobre, de uma forma geral, sobre essa conjuntura, né? O que é que a gente pode esperar aí dessa nossa macroeconomia? A primeira palavra final é agradecer o Carlos Ernesto, a Juliana, o convite, estar aqui. Parabenizá-los pelo Dei Valor, pela iniciativa. Já vimos várias, em mais diversas áreas, pessoas aqui contribuindo. E isso é um processo de educação contínuo que nós temos a obrigação de fazer isso com a sociedade e que, lembrando só aquela dica, aprofundem a educação financeira, aprofundem a educação de gestão, façam isso da vida de vocês, aprofundem a saúde de vocês. Os nossos médicos, eles dão uma receita que é tão simples para todo mundo. Tem atividade física constante e alimentação saudável, basta essas duas coisas. Ninguém precisa ser atleta, não. É caminhar 20 minutos, meia hora por dia. Ninguém precisa ter aquela comida diet, não. É você comer saudável, você comer o que você gosta, mas de maneira ponderada. Então, isso serve nas finanças, isso serve na vida da gente, isso serve com os amigos, convivam mais com os amigos, com a família, porque isso vai reverter em ganhos para a economia. Sim, eu ouvi uma frase assim que eu levo muito. A educação é cara, imagine a ignorância. Então, aquele que permanece na ignorância, no sentido, como você fala, em todas as suas áreas da vida, né? Vai custar muito mais, né, do que ele investir, no caso, na educação, na saúde, em conhecimento, né? Então, termino aqui minha frase falando essa frase que eu acho que é para todo mundo, todos nós. Que bom, que bom. Queria agradecer demais a sua presença aqui, Laura. Acho que foi aqui no chat aqui, todo mundo elogiando aqui, aula, excelente conteúdo. Só registrar aqui as presenças aqui, Érica, César Filho, Daniel, Nájera, Keila, Juarez, o Hans Fontinelli, né, que falou aqui sobre a perspectiva do FMI, previu queda na economia mundial de menos 9%, né? País como o Brasil ficou numa queda de menos 4%. Né? Caiu tudo, né? Rodrigo, João Carlos, Regiane, Madalena Matos, Keila. Então, agradecer a todo mundo que participou. Já deixando vocês aí, a gente vai estar divulgando nos próximos dias o convidado da próxima segunda-feira, 9 horas, estamos... 9 horas, 7 horas, não? 19 horas. 19 horas aqui, certo? Novamente, pessoal, recado, sigam, certo? O nosso Instagram do Dei Valor Finanças e o Dei Valor Podcast, para ficar acompanhando a agenda. Sigam também, se inscrevam no canal, não custa nada, é 0800, certo? Então, por favor, se inscrevam tanto no Dei Valor Podcast, que nós amanhã estamos completando 9 meses de podcast. E já antecipando para vocês, estamos lançando a campanha de 10 mil inscritos até dezembro desse ano. Nós queremos ter 10 mil inscritos no canal. Estamos com 1.400 e pouco, então nos ajudem. E por quê, Laura? 70% do público que assiste o Dei Valor não é inscrito. Meu povo, não custa nada. Vocês estão ajudando um podcast cearense, levando histórias do Nordeste aqui para o mundo, né? Para o mundo, já que a gente tem gente assistindo da Europa, dos Estados Unidos. Então, nos ajudem aí a fazer que esse conteúdo, a história, né, de empreendedores, a história aqui do Dei Valor Finanças, que está começando agora, também chegar no maior número de pessoas possível, tá? Lembrando que vai estar no Spotify, sigam lá também o Spotify, Dei Valor Podcast,
né? E também agradecer aqui os nossos apoiadores aqui, lembrando que a realização aqui de Valor Produções, com a realização da Aquavera Investimentos com o BTG Pactual, e os apoiadores aí Nova Comunicação e Mais Assessoria, e agradecer as pessoas aqui que ajudam aqui na produção, que é o Valclides, a Tício, o Juan, o Yuri, o Leonardo e o Daniel, tá? E agradecer demais a presença do Lauro, agradecer a Juliana aqui como co-host aqui nessa missão aí bacana aqui de a gente estar batendo essa bola aí com os nossos convidados, e já fiquem atentos para próximo episódio, segunda-feira que vem. Então, lembrando que vamos ser essa primeira temporada, 12 episódios. Hoje foi o segundo, tem mais 10 episódios aí, todas as segundas-feiras, às 19 horas, tá bom? Boa noite e até a próxima.